Segunda Reis, capítulo 2, verso 23. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram do profeta, exclamando: sobe, calvo, e suba daqui. Verso 24. Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou para a Samaria. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos o entendimento da sua palavra e a graça do Senhor nesta manhã. Que haja unção sobre nossas cabeças e entendimento em nossos corações. Fala conosco e nos dê hoje, nesta manhã, nesse culto, o Espírito do Evangelho. Porque assim nós nunca nos perderemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A maior parte das pessoas, mesmo pregadoras, mesmo pastores, mesmo teólogos, não compreendem o que é o Espírito do Evangelho. Elas ainda não entendem o que é o Espírito do Evangelho. Porque, por incrível que pareça, ele não está em toda a Bíblia. Ele está em Jesus. Apenas em Jesus. E nesta manhã eu quero falar com vocês sobre o Espírito do Evangelho. Mas você, ao me ouvir nesta manhã, percebeu que eu li uma passagem que é um pouco estranha, porque eu acabei de falar que vou pregar sobre o Espírito do Evangelho. Mas eu li uma passagem que é um pouco catastrófica. Eu li sobre Eliseu. Eliseu viveu no 9º século antes de Cristo. Ele foi um grande e portentoso profeta de Deus. A Escritura diz que ele recebeu seus poderes miraculosos, extraordinários, tipo da Liga da Justiça mesmo, de Elias. Elias foi quem, ao subir ao céu, deixou cair o seu manto profético. E esse manto continha uma promessa de fazer com que Eliseu, que recebia o manto de Elias, pudesse ter porção dobrada dos poderes de Elias. De modo que Elias realizou 7 milagres registrados na Escritura, todavia Eliseu realizou 14. A palavra, o nome Eliseu significa Deus é salvação. E aqui, quando lemos esta passagem em 2 Reis capítulo 2, do verso 23, 24 e 25, nós estamos diante do terceiro sinal miraculoso de Eliseu. O primeiro sinal miraculoso dele está alguns versículos antes, a partir do versículo 14, onde ele joga o manto dele sobre o rio Jordão e as águas se abrem. Está posto o primeiro milagre. O segundo milagre, a partir do verso 19, onde ele faz com que as águas de Jericó, que eram amargas, se tornem doces, se tornem potáveis, bebíveis, e a cidade agradeceu imensamente. Agora nós vemos que Eliseu sai de Jericó e ele sobe para Betel. E ao subir pelo caminho, a Escritura diz que uns meninos zombam dele. E eram bastante, vários meninos zombaram dele e o chamam de calvo, o chamam de careca. Se o chamam é porque é, obviamente. Ele ia chamar se ele não fosse. E um fato interessante acontece, é que Eliseu amaldiçoa toda a turma e eles morrem esquartejados por duas ursas ferozes. Pois bem, nós estamos diante do que eu considero uma das passagens bíblicas mais difíceis de entender, mais difíceis de compreender quando eu leio assim de supetão. É muito difícil entender essa passagem. Obviamente que eu digo que é difícil entender para aqueles que leem a Bíblia racionalmente e cerebralmente.
Porque para muitos evangélicos, o texto não é difícil de entender, até porque eles não entendem nada. Até porque eles leem por ler e acham bonito, acham engraçado um cara amaldiçoar rapazes por uma brincadeira e todo mundo morrer esquartejado. A maioria dos evangélicos acha interessante a passagem, acha legal, acha bacana, acha que tem que ser assim mesmo, não discute coisa alguma. Afinal de contas, eles mexeram com o ungido do Senhor. Se mexeu com o ungido do Senhor, mesmo que foi por brincadeira, tem que morrer. Então, para a maioria dos evangélicos, o texto está em ordem. Não tem o que questionar aqui, mexeu, morre mesmo que for uma brincadeira, vai se lascar, porque ofendeu o ungido. O profeta, quando ofendido por esse grupo de rapazes, e ao ler o texto, uma ofensa boba, irmão. Os carinhas só disseram, lá vem o calvo, careca lá, ó. Tá vindo aí o calvo, careca. Foi um bullying. Bullying. O profeta sofreu um bullying. Bullying assim, que não ia mudar a vida dele, não. O homem era careca, ele só ouviu dos outros que ele era careca, uma verdade. Cara careca e pronto, acabou. Mas o profeta sentiu a sua vaidade tocada, me xingar. Sou ungido, acabei de receber superpoderes. Não podem dizer isso de mim. Não podem falar isso de mim. E com a sua vaidade tocada, ele evoca uma maldição. E o Shazam. Pá! Duas ursas ferozes aparecem do nada. E pega. Alguns escaparam, mas 42 dos rapazes foram esquartejados. Não foi nem um susto. Se fosse um susto, saíssem correndo, até entenderia. Mas as duas ursas matou os caras. Arrancou perna, braço. 42. Duas ursas mataram. Estavam surtadas as ursas. Porque nem na natureza você encontra uma ursa, um leão que vai pegar, vamos ver, 21 pessoas cada um. Elas estavam surtadas. Não acordaram bem as ursas. E foram lá e mataram os 42 rapazes. E no texto a gente vê que Deus, Yahvé, Deus de Eliseu, sustentou essa maldição impetrada, de modo que as duas ursas apareceram ferozes, porque Deus aceitou a maldição invocada. E 42 jovens morrem por uma coisa boba, uma ofensa boba, e o texto segue como se nada tivesse acontecido. E o verso 25 diz: aí Eliseu, tranquilamente, continua a viagem. O cara matou 42 jovens e continua a viagem. E você olha para mim e fala, e eu olho para você e te pergunto: não é difícil entender isso aqui? Você lê assim, você fala: o que é isso daqui? É a Bíblia mesmo? Eu fico imaginando se nós evangélicos tivéssemos esse poder. As ursas precisariam ser produzidas em série. Imagina a gente com esse poder no trânsito. Era ursa pulando no pescoço de motoqueiro, arrancando cabeça do motorista do ônibus. Transforma. Imagina os jovens da igreja com esse poder no colégio. Quantos estudam lá? Não só estudo eu. Eu sofri bullying, cada um que olha pra mim é ursa que devora. Eu já estava morto. Oh, olha a ursa. Olha a ursa. Vai te pegar. Mas você
sabe que tem um grupo de gente que acha que tem esse poder de Eliseu. Tem um grupo aí de profeta, de apóstolo, de pastor, que tem convicções que possui esses superpoderes aqui. E o pior é que tem um outro grupo que morre de medo de quem acha que tem esse poder. Aí fica um cara pregando achando que tem esse poder de liberar ursas. E fica um outro grupo escutando, morrendo de medo daquele que está pregando, porque eles acham que não pode dizer absolutamente nada, porque aquele que está pregando tem superpoderes de liberar ursas. Então fica todo mundo acreditando nisso aqui. Aí fica aquele negócio, não toquei nos ungidos. Daí surgem as categorias de crentes dentro da igreja, que são as categorias dos ungidos e dos ungidinhos. Duas categorias. Os ungidões, os ungidos, são aqueles que portam os microfones, são os profetas, são os apóstolos, são os pai-apóstolos, são os bispos. Essa gente aí da nata, que fica boiando aí no leite, fica por cima, e embaixo fica ralé, roendo as unhas. São os rapazinhos, morrendo de medo e devorados por ursas. A ralé sobe e os ungidões continuam a sua viagem de modo intocável. Então nós temos os intocáveis e os tocáveis, para aqueles que não entendem absolutamente nada de evangelho, para aqueles que não entendem absolutamente nada de Bíblia. Existem essas duas categorias, ungidões e ungidinhos, intocáveis e tocáveis. E no meio dessa cena toda, desse quadro, um Deus que mata rapazinhos ao bel prazer da vaidade dos profetas. Um Deus que satisfaz todo tipo de vaidade, de liderança surtada. E aí muita gente vive dentro desse ciclo, sem entender absolutamente nada de Bíblia. Aí a gente olha para esse texto e diz, mas Deus, o que é isso? Como é que o Evangelho interpreta esse texto? O que o Evangelho, o que Jesus acha disso daqui? Então a gente tem que ver, à luz do Evangelho, o que significa essa história de mau gosto. É de mau gosto. Aí eu peço para vocês, por favor, me ajudar a entender esse texto à luz de Lucas, capítulo 9, do versículo 51. Lucas capítulo 9, verso 51 até o 56. Nós acabamos de falar de um super profeta, mas agora eu coloco os meus olhos sobre um que, se aquele é super, este é super máximo dos máximos profetas. Eu pego agora e olho para Jesus, aquele que dizia, a lei diz isso, eu porém vos digo isto. A autoridade máxima, o cabeça da igreja, a referência de todos nós, porque o próprio Evangelho diz que ele é a referência. Eliseu não é referência para mim. Olhai firmemente para o autor e consumador de vossa fé. Meus olhos têm que estar em Jesus. Jesus é a hermenêutica, Jesus é a chave. É com ele que eu interpreto a vida, é com ele que eu interpreto a Bíblia. E eu quero ver o que é que Jesus diz isso. O que é que Jesus me fala acerca disso. Pois bem, em Lucas capítulo 9, verso 51, diz o texto sagrado que Jesus caminhava para Jerusalém. E ele pediu para os seus discípulos ir à frente e conseguir hospedagem para ele numa das cidades dos samaritanos. O verso 51, verso 52 até o 56 está nos dizendo isso. Daí, eles chegaram na cidade e disseram, olha, Jesus, o grande profeta, o filho do Deus vivo, quer se hospedar aqui na cidade.
E nós precisamos de um lugar para hospedá-lo. Os hotéis disseram não. As pensões disseram não. Os albergues disseram não. Os cidadãos da cidade disseram não. Nós não queremos ele aqui. Aqui ele não entra. Nós não queremos que ele se hospede aqui. Vamos fazer só uma comparação. Eles eram profetas. Jesus é Deus. Então você começar a fazer uma comparação. Os rapazinhos chamaram Eliseu de careca. Um bulizinho. Morreram todos. Agora, ofensa maior cometeu o povo dessa cidade de Samaria. Porque negligenciar hospedagem para uma pessoa é crime até. É crime. Segundo, a ofensa deles é muito superior, porque o profeta é superior e porque a ofensa é superior. Eles rejeitam a presença de Jesus na cidade. Daí chega no verso 54, Tiago e João com o espírito de Elias. Tiago, que foi discípulo de João Batista, que foi um tipo Elias do Novo Testamento. Chegam os dois, João e Tiago, filhos de Boanerges, filhos do trovão. E eles tentam enfocar aquele espírito de Eliseu, de Elias, de João Batista, de Moisés, que a terra abre e devora seus inimigos, e bababá, e diz para Jesus: mestre, é o seguinte, o povo de Samaria disse que não quer o Senhor nem pintado de ouro naquela cidade, mas nós temos a solução. Vamos orar agora, verso 54. E vamos pedir para que Deus mande descer fogo do céu. Pá, igual Sodoma e Gomorra. E destrua todos os habitantes daquela cidade. Vão matar todo mundo, Jesus. Eles olhavam para Jesus como se ele fosse o Che Guevara. Vão matar todo mundo. Rebelião agora. Eles não te aceitaram. Ofensa muito grande. Oremos e o fogo descerá, e todos morrerão, e nós seguiremos a nossa viagem. Tocaram na nossa vaidade, desprezaram Jesus, não aceitaram Jesus. Oremos, e fogo cairá do céu. A resposta de Jesus para os dois discípulos é interessantíssima. Ele diz no versículo 55: mas Jesus, mirando-os, olhando para eles de modo visceral, admoestou-lhes severamente, dizendo: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Esqueçam o que para trás ficou. Olhe para mim, eu não vim destruir o homem. Verso 56. Eu não vim destruir o homem, eu vim salvar o homem. Esse é o espírito. Não é de destruição, é de salvação. Mas Senhor, tu és maior que Eliseu. Sou maior que todos. Senhor, mas a ofensa foi grande. Sim, mas eu não destruo, eu salvo. Eu não estou aqui para destruir. Até porque se Jesus tivesse lá ali para destruir, os apóstolos já teriam sido fulminados. Porque hoje a gente tacando e difícil, como nós, tacando e difícil. Jesus diz: eu vim para salvar. Aí você olha para mim e diz assim: mas Deus está mudado então. Deus mudou. Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Deus mudou? E eu digo: não, Deus não mudou. Eu nem poderia dizer que Deus mudou. Aparentemente ele mudou, mas eu não posso dizer que ele mudou. Seria uma heresia. Porque nele não há sombra de variação, diz o texto. Deus é de fato mesmo. Mas o fato é que quando a gente olha para o Antigo Testamento e nós vemos esse Deus irado, quase que surtado, matando pessoas, estremecendo montanhas,
ameaçando qualquer um de morte que chegasse perto da montanha, dizendo que é ladrão, maldito, desgraçado quem não desse o dízimo, apedrejando Acã, a família, os gados, os animais de Acã por um pecado muito simples de resolver, abrindo a terra, engolindo rebeldes. Esse Deus poderoso, destruidor, matando todo mundo que lhe desagradasse, esse Deus da antiga aliança, que se revelava na antiga aliança, parecia querer trabalhar com o homem à base do temor, à base da ameaça, à base do medo, dizendo: se você não se converteu, afia minha espada. Eu mando um exército entrar nessa cidade, estuprar as mulheres, cortar as grávidas no meio e levar o resto para a Babilônia. Eu os destruo, eu os aniquilo. Esse Deus é o mesmo, não mudou não. Mas o que mudou foram outras coisas. O Deus é o mesmo, mas o que mudou está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo de número 7, por gentileza. O que mudou foi o que a Bíblia chama de aliança. É isso que mudou. E enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar fazendo misturas entre velha e nova aliança. Porque diz o texto em Hebreus capítulo 8, verso 7, a seguinte coisa: ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar um lugar para a segunda. O próprio Deus está dizendo que a maneira como ele se relacionou com o homem na antiga aliança tinha imperfeições, não era adequada, porque era fundamentada em mandamentos estereotipados. Deus se lidava com o homem em exterioridades. Era uma aliança de exterioridades. Deus não estava dentro do homem, Deus estava fora do homem, se manifestando em glória, para que este homem com medo pudesse submeter-se a ele. E ele disse: não está legal essa aliança não está legal, essa aliança não serve, então eu vou removê-la. Porque se ela fosse perfeita, Deus não retiraria ela. Então aqui, vamos lá. Deus fala assim: ó, está desfeita a aliança com vocês. Essa aliança à base do medo, de ursas, de monte que treme, de trombeta que toca, está desfeita. Eu vou fazer uma nova aliança, ó, nova aliança. É a mesma, mas peraí, é a nova. É a nova aliança. Nova aliança. Vamos mudar? Amém? Vamos mudar. Então o negócio agora vai mudar. Verso 8. Ele declara: repreendendo o povo por suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Há uma nova aliança. Amém? Quantos entendem? Amém. Diga amém pela nova aliança. Amém. E ele diz: não é conforme a aliança que eu fiz com seus antepassados, no dia os que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Olha o 10. Esta aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente, e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Glória a Jesus. Deus diz: vou parar de ameaçar vocês por fora e vou entrar no coração de vocês. Vou entrar no coração de vocês. Antes eu mandava vocês me obedecerem, agora eu vou ajudar vocês a me obedecer. Antes eu falava de cima da montanha, e agora eu vou falar no seu coração. Eu vou mudar. Veja como que em Jesus tudo ganha ressignificações, porque Jesus é o autor desta nova aliança. Isso são coisas importantíssimas para a gente entender, a fim de que possamos compreender o que é o Evangelho. Eu quero nos dizer nessa manhã que Deus é Deus, Deus nunca muda, e
Deus queria ser temido. Essa era a estratégia dele. Por isso havia, quando ele aparecia, trombetas, trevas, trovões, montanhas estremecidas. Agora, Deus vem e aparece de uma outra maneira. Ele aparece levantado numa cruz e nela crucificado. Não há nada que instigue temor ou medo dele. Ele se põe na cruz, coberto de sangue, não mais distribuindo maldições. Pelo contrário, agora é ele quem recebe todas as maldições. Não mais enviando ursas, mas sendo devorado por elas. Agora, Deus se põe na cruz e as ursas o devoram. As minhas ursas, as tuas ursas, lhe arrancam pedaços. As ursas que deveriam nos esquartejar mordem o cordeiro, arrancam pedaços da carne do cordeiro. E na cruz Deus é ofendido, é amaldiçoado, é vituperado. Se chamaram o profeta de calvo, piores foram as ofensas e os vitupérios lançados sobre Deus. Mas ele não manda ursas. Ele diz: ursas, eu estou aqui. Ao invés de devorá-los, devorem a mim, porque eu vim salvar cada rapazinho desse, cada mocinha dessa, cada homem, cada mulher. Portanto, ele se põe na cruz, e a ursa agora não arranca mais pedaço de ninguém, mas arranca pedaço da carne do cordeiro. E desprovido de toda e qualquer vaidade que muitos ainda sustentam, esse profeta, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma beleza, sem nenhuma postura que venha impor sobre ninguém ou alguém respeito, porque ele não está preocupado com essas vaidades. Ele olha para todas as ofensas, vitupérios, xingamentos, e ele diz: não, Pai, perdoe-os. O pessoal não sabe o que diz. Estão me xingando, estão me ofendendo, estão dizendo que se tu és filho de Deus, desce da cruz. Xingamentos, palavrões, visceralidade das palavras com requintes de crueldade lançadas sobre Deus, lançadas sobre Jesus. E ele dizia: não, Pai, perdoa cada um. Ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que fala. Eu vim salvar. Esse é o espírito do Evangelho. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz que a testemunha de Jesus é o espírito da profecia. Se você quer entender a profecia, você tem que olhar para o testemunho de Jesus. E a igreja olha para Davi, olha para Moisés, olha para Elias, olha para Eliseu, evoca maldições, sustenta a lei, não entende nada e diz: estamos no cristianismo. E eu digo: bobagem, não estão no cristianismo. O espírito da profecia é o testemunho que Jesus nos deu. Jesus é a referência. Jesus traz ressignificações para toda a Escritura. Por que eu estou pregando isso? Primeiro,
para que você comece e entenda o que é o espírito do Evangelho. Espírito esse que passa longe do que hoje se chama de igreja evangélica. Segundo, porque nesta manhã eu quero celebrar um Deus que não muda, mas que muda a aliança. E que salva a gente das ursas. E que se faz homem para tomar nossas maldições.